Em Filipenses 2, deixa eu ver se eu consigo pegar uma letra maior aqui. Filipenses 2, do verso 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora seja Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa é a palavra de Deus que a gente leu para essa noite. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra produza fruto em nós. Que a Tua palavra, Senhor, operada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, em nossos corações, produza mudança, produza arrependimento, produza vida. E mais do que tudo, Senhor, que pela Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, Senhor, a gente possa enxergar o Cordeiro, possamos enxergar o Rei que se fez servo, o leão que também é Cordeiro de Deus, o Rei sacerdote e pastor das nossas almas, Senhor. Que a gente possa encontrar o Senhor Jesus e, colocando nossa fé nele, Pai, nós possamos ter vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, essa série que nós vamos estar começando hoje é uma série que fala a respeito disso, né? É uma preparação para a história do Natal, para a história do Advento, quando Deus se fez homem e habitou entre nós. E nesse texto a gente canta o Rei humilde, né? O Rei do universo se fez humilde entre os homens. Não apenas se fez humilde, mas se fez humilde entre os homens. Isaías 53 fala o seguinte, né? Que ele era sem aparência ou formosura. Não era alguém que os homens olhavam para ele e achavam que tinha alguma coisa importante, mas ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele se fez dessa maneira. Ele se fez de alguém que as pessoas falavam, olha, como pode vir Natanael? Falou, como pode vir alguma coisa boa, né, da Galileia? Por acaso pode vir alguma coisa boa de lá? Então Jesus se fez homem, e não só se fez homem, mas se fez humilde entre os homens. E a gente queria estar compartilhando sobre isso, sobre essa questão de algo que é uma realidade espiritual. Nosso Deus, quando Ele entrou na nossa história, o Senhor Jesus, Ele veio por um caminho que Ele escolheu, né? Pela humanidade. Por isso nós estamos chamando essa série de Rei Humilde. Então, sobre isso que nós estamos falando, eu queria que a gente considerasse o verso 6, por exemplo. Vocês estão comigo aí? Vocês têm Bíblia? Bíblia desse jeito aí, de papel? Legal. Se você tiver, também puder acompanhar no seu tablet, né? Bíblia também, vamos dizer assim, digital, também vale. Se bem que eu estava conversando com o João, né? Meu filho, e ele preferiu lá ganhar uma Bíblia escrita, né? Escrita em papel, impressa em papel. Todas elas são escritas, né? Não tem jeito, não sei. Mas impresso no papel. E eu lembrei, falei com ele, né? Quando eu era novo, não tinha esse outro tipo de mídia, né? Então só no papel, e era muito gostoso. Você ler, conhecer a sua Bíblia, conhecer a versão que você tinha, grifar em amarelo, né? E eu falei que aconteceu uma coisa meio doida comigo quando eu era novo, né? Eu ganhei uma Bíblia, eu gostava muito dela, mas naquele tempo a gente escrevia do lado, grifava em amarelo.
E eu gostava muito de pedir para Deus falar comigo, né? Então, de repente, eu estava lendo lá e Deus falou, eu acho que foi em Provérbios ou em Salmos, que era bem no meio da Bíblia. Sem querer, eu estava outro dia, não fazia isso, sabe? Abria a Bíblia, Deus fala comigo, mas não é bem assim. Mas eu estava lendo, e o texto falou muito comigo. E, de repente, eu grifei. Passou um tempo, a minha Bíblia ficou viciada. Eu não sei se eu deixei aquela marca-texto, ela abria no mesmo lugar, né? E um belo dia, eu falei, será que Deus está falando comigo mesmo? Eu vou orar, né? Eu abri a Bíblia, gente. Tomei o maior susto. Cadê o grifo que eu tinha feito? Falei, eu acho que... Será que eu troquei de Bíblia, né? Aí eu abri de novo. Estava aberto com um grifo amarelo. Falei, meu pai do céu. Falei, Deus, o Senhor está querendo falar comigo, né? E eu estava... Parecia uma brincadeira. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, né? Me converti com uns 14. Só sei que eu abria e fechava a Bíblia. Fiquem tranquilos, eu descobri que a minha Bíblia tinha 2 capítulos lá daquele mesmo versículo. Então, num eu grifei, o outro não estava grifado, né? Então, abria, fechava, eu falei, o que está acontecendo, né? Mas, por outro lado, Deus usa até as coisas simples para falar com a gente. E digo para vocês que se você tiver a sua Bíblia, anotar nela, né? Às vezes eu lembrava do versículo, esqueci até o número do versículo, mas sabia que estava na página esquerda, na parte de cima. Então, isso é gostoso também. Tá bom? Então, tenha a Bíblia de vocês, né? Ou se você conseguir anotar de outra maneira. E aqui diz o seguinte, no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era alguma coisa para pegar-se. Em João 1 diz o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14 de João 1 diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Essa tradução fala, tabernaculou entre nós. A mesma promessa lá em Isaías, né? Emanuel, Deus conosco. E fala, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Coisa louca, porque aqui em Filipenses está falando que, embora sendo Deus, não quis apegar-se a isso, mas ele se esvaziou a si mesmo, né? E João está dizendo que o Verbo se fez carne. E Deus, Ele escolheu, né, mostrar a sua glória de maneira mais doida possível, se fazendo... o Deus infinito se fez finito. O Deus grande se fez pequeno. O Deus imortal se fez mortal. Então, se fez carne. Então, é isso que está falando. Quando Deus criou o universo, Ele criou todas as coisas, e quando ele vai ver na Bíblia, lá em Gênesis, aliás, se você estiver lendo João 1, saiba que isso daí, João está trazendo Gênesis 1, né? Quando Deus criou, fala que todas as coisas foram criadas por Ele, né? O Verbo, o Messias, o Filho, estava lá na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando Deus criou o universo, Ele formou o homem com as suas mãos, diz a sua imagem e semelhança, e o colocou no jardim. Fala para dominar sobre a criação aqui na terra. Mas não só isso. Para que ele refletisse a imagem de Deus, para que ele fosse um sacerdote, né? Fizesse a intermediação entre Deus, né, e a sua criação, ministrasse, servisse a criação, abençoasse a criação. Mas quando entrou o pecado, esse templo, então, que o homem foi colocado, ele ficou corrompido. Toda a criação ficou doente, ficou machucado, maculado. E porque ficou sem um representante de Deus. Quando as pessoas faziam, né, em todas as religiões dos tempos antigos, se você tivesse um templo, você tinha alguma imagem. E nessa imagem, né, Deus falou, não farás imagem para ti, né, nos mandamentos. Mas Deus colocou alguém aqui para refletir a sua imagem, para ser esse sacerdote. E isso foi quebrado, foi totalmente rompido, perdido, né? Perdeu totalmente. Então, quando Deus fez isso, o homem ficou longe. E toda a história que nós vimos da redenção é como que Deus faz, então, para que essa imagem dele fique totalmente restaurada. Por isso que diz em João, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, quando olhamos para Jesus, nós podemos conhecer, né, a glória de Deus, a imagem de Deus. Então, o Messias que está falando aqui, né? Nós vamos falar do Natal. O Messias, ele é o representante perfeito de Deus na terra. É o servo de Deus. E ele veio como rei e sacerdote. Então, a sua vida, ele veio, embora sendo rei,
ele veio em carne, e através da sua morte e ressurreição, ele se fez, então, esse rei sacerdote. No Filipenses 2, ele chama a atenção que Deus, de uma maneira soberana, né, ele escolheu que isso acontecesse de uma maneira humilde do Messias. Se você for ver lá em Isaías, é interessante que fala de um rei que viria, mas também fala de um servo. Então é uma escolha soberana, o rei servo, o rei que se humilhou. Essa foi uma escolha que tem a ver com o próprio caráter de Deus. E, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia apegar-se. Então o caminho da humildade é o caminho que Jesus escolheu. Amém? Volte lá comigo no texto. Porque Paulo está falando uma coisa aqui muito importante. Se por estarmos em Cristo, então se você está em Cristo, se você recebeu a Jesus e você está nele, né? Então, por causa disso, nós temos motivação, recebemos exortação em amor, temos comunhão no Espírito, há uma profunda afeição e compaixão. Quem está em Cristo recebeu a graça de Deus e por isso tem uma nova motivação, tem um novo ânimo. Não faz as coisas, né? Não obedece a Deus para tentar ganhar a graça, mas obedece a Deus como fruto de gratidão por aquilo que recebeu. Então ele diz, portanto, completem a minha alegria. Eu estou feliz que vocês estão em Cristo, mas completem a minha alegria. E ele diz, tenham uma atitude interna. Então como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Porque se você tiver essa atitude interna, olha o que ele diz que vai acontecer. Se você tiver essa atitude, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Em Efésios fala, não uma só fé, em um só espírito. Então vocês vão ter um modo de agir. E esse modo de agir não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aqui, né? Olha, porque vocês estão em Cristo, né? Completem então a minha alegria. Tenham uma atitude interna, o mesmo pensamento, o mesmo amor, um só espírito, uma atitude, para que vocês tenham um só modo de agir. Aquilo que fala, né? Em Efésios fala que nós somos salvos pela graça, mas fomos salvos para andar nas boas obras. Então, Deus quer que a gente ande num caminho que Ele preparou para nós. E Ele fala, então, como é que vai ser esse modo de agir? Sem ambição, de uma maneira humilde, que você considere os outros, não apenas você. E aí Ele fala, tem então a atitude de vocês a mesma que houve em Jesus. Se vocês estão em Cristo, tenham a atitude de Cristo. Os cristãos foram assim chamados, porque eles eram vistos, né, como pessoas que imitavam a Cristo, imitadores de Cristo. Pessoas que tinham comportamentos parecidos com Jesus. E o que Jesus fez? Esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, tornando-se semelhante aos homens. E essa é uma coisa difícil, né? Hoje a gente fala aí no meio corporativo, né, o líder que serve, isso se tornou bonito, né? Mas é um serviço funcional. Sabe o que é um serviço funcional? Você faz porque você tem segundas intenções, né? Você quer que as pessoas te obedeçam, então você serve, ou pelo menos você tem aparência de servo. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo é que primeiro você tem que ter uma atitude interna, um jeito de pensar lá dentro, o mesmo amor, um só Espírito, o Espírito de Deus, uma só atitude, né? E não faça nada por ambição ou por vaidade. Não faça com segundas intenções. Jesus não fez com segundas intenções. Ele se esvaziou, tornou-se semelhante, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então você tem que conseguir enxergar o semelhante. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo está dizendo aqui que o caminho a ser seguido pelos discípulos de Cristo é a humildade. Eu queria hoje, nessa introdução, a gente pensar algumas coisas. Por que é tão importante essa questão da humildade, né? A primeira questão, então, que nós temos sobre humildade é que ela revela o caráter verdadeiro que está lá dentro. A humildade, ela é, de fato, aquilo que permite
Pessoas que são humildes, de fato, né? Não é uma falsa humildade, mas uma humildade verdadeira, né? É uma pessoa autêntica. É uma pessoa que sabe quem ela é em Deus, ou mesmo naturalmente falando, né? É uma pessoa que sabe por que ela chegou lá, né? Eu não sei se você consegue pensar alguma coisa na sua vida, ou se você conheceu alguém ou conheceu pessoas que de alguma maneira foram referências para você do ponto de vista de humildade. Para por um segundo, quem foram essas pessoas? Quando você era pequeno, talvez, vai? Vamos pensar, quando você era criança, né? Ou depois quando você era adolescente e quem já é acima de 18 anos, aí adulto, né? Quem foram essas pessoas que te foram referências e você falou, pô, esse cara é humilde? Você lembra de alguém que te impactou? E como é que você sabia que essa pessoa era humilde? Talvez um pai, talvez uma mãe, um avô. E quando eu falo humilde, não é apenas uma pessoa que seja insegura, talvez, ou não tenha confiança em si mesmo, né? Não tanto nisso, mas uma pessoa que talvez até fosse bem-sucedido e você, de fato, viu que essa pessoa era humilde. Quando eu penso, de modo geral, não sei se você... eu acho que esse microfone não vai funcionar. Acho que a bateria está acabando. Eu não sei se você tem essa referência, mas geralmente as pessoas que eu conheci de fato que são humildes são pessoas que sofreram. São pessoas que falharam, né? Pessoas que às vezes têm até sucesso, mas falharam. Pessoas que erraram. Porque essas pessoas são as pessoas que têm a noção mesmo que, sabe, aquilo que aconteceu na vida delas dependeu de outras pessoas também, né? A gente não tem ninguém em sã consciência que aprendeu. Para pensar o sotaque que você tem, o jeito de você falar. Será que alguém aqui aprendeu a falar português sozinho? Tem alguma coisa que você aprendeu de fato, que você inventou sozinho, você criou sozinho, que não dependeu de ninguém? Então a humildade, ela é interessante porque ela mostra, é um traço de um caráter, né, que impacta a gente. Porque a pessoa de fato é uma pessoa verdadeira, né? É uma pessoa que não fica, não é mascarado, né? Acho que essa é a frase, né? Que não é mascarado. A gente sempre aprende as coisas com outras pessoas e coisas que vão moldando a gente, né? E, em geral, para mim, para a minha vida, aquilo que eu observo, que as pessoas humildes, né? E geralmente interessante que assim na minha vida eu conheci pessoas que eu achava que eram humildes, né? E não conhecia a história delas. De repente eu fui descobrir, perdeu um filho, sofreu, né? Teve dificuldade, queria ir para um caminho, não conseguiu, né? Teve que se superar, foi por outro caminho. E isso faz diferença, porque a pessoa, qualquer lugar que ele chegue, né, ele sabe que ele foi lá, chegou lá pela graça, foi lá. Alguém que canta muito bem, né? E você percebe que ele é humilde porque está usando o dom. Se é um dom, né? O que a gente tem que fazer é usar muito bem o nosso dom. Então você conhece pessoas que usam aquele dom com uma maneira graciosa e tem gente que não consegue, porque se usa, né? Que não se apega. Eu acho que a questão do humilde é a pessoa que não se apega. Jesus era Deus, mas não se apegou a isso, né? E humilde, então, ele revela o caráter de alguém que não fica se apegando às coisas. Eu sou isso, né? Eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou ministro de louvor, eu sou não sei o quê, né? Eu sou professor. Você não pode se apegar a essas coisas, né? Porque senão você está se apegando a alguma coisa que não tem nada a ver de quem você é. Então, humildade é alguém que se apega em Deus, é alguém que sabe quem Ele é, né? Mesmo com as suas dificuldades, mas ele sabe que eu sou o que sou, né? Pela graça de Deus. Amém? Então, isso é alguma coisa que nos surpreende. A humildade que a gente está querendo dizer de pessoas que sabem, então, que elas entendem, né? E elas aprenderam por fracassos, né? Por sofrimento. Em geral, infelizmente, tem uma má notícia para vocês. A juventude não é uma boa conselheira para a humildade, né?
porque a gente acha que pode tudo. Geralmente, quanto a gente é mais novo, a gente não tem noção da finitude, né? A gente imagina que vai morrer com 100 anos de idade ou com 150, sei lá, alguma coisa assim. E com o passar do tempo, né? Eu não sei se vocês viram aquele filme do carro, desenho do Carros. Lembra? Vocês estão com vergonha de falar que assistiram, né? Ah, legal. Lembra lá que tinha um carro preto que tinha sido campeão no passado, tudo, queria ensinar o carrinho vermelho, não era isso? Azul? Ah, está prestando atenção, gostei. Agora entregou. Mas esse tipo de... Não, mas o primeiro, aquele carro pretão antigo. Aí tem um segundo azul também, né? Mas é um azul escuro, outro azul claro, tá? Mas é legal esse desenho, porque está mostrando justamente isso, né? O pequenininho lá, o vermelhinho, ele se achava todo. Uma hora até que ele caiu em si, né? Não é isso? Sabia tudo, porque ele estava lá na flor da idade, conseguia fazer tudo, né? E achava que os outros lá não tinham nada. Então, esse tipo de coisa que nós estamos falando, né? Esse tipo de humildade que você reconhece, você vê, né? Sabe, às vezes, pessoas que tiveram... Eu lembro que lá na minha casa foi uma coisa complicada, né? Quando eu fiz 18 anos, eu queria fazer concurso para o Banco do Brasil. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, eu falei, eu também quero, né? Aí meu pai não deixou, porque ele falou, você vai estudar, porque eu queria fazer faculdade e não pude. E ele não deixou mesmo, proibiu mesmo, né? Depois que você fizer a faculdade, você decide o que você quer fazer. E aí, eu não sabia disso. Um dia eu descobri que o meu avô tinha feito uma promessa, não tem problema nenhum, mas ele não terminou, acho que nem o quarto ano lá. Não sei por que aconteceu isso com ele. Virou metalúrgico. A minha avó era professora. Ele falou, olha, não consegui estudar. Meu pai queria ser professor de matemática, não pôde estudar, que meu avô fez ele estudar para o concurso Banco Brasil, 17 anos. E ele ajudou, então, os irmãos a se formarem, mas ele mesmo nunca pôde estudar, né? Aí, então, meu avô falou para ele, agora você vai estudar. Ele não conseguiu estudar. Aí ele falou, agora, para mim, você vai estudar, né? Mas, muitas vezes, a gente não lembra que eu só pude estudar... Hã? Estudou demais. Obedeci meu pai, né? Tá bom. Mas o problema é que, às vezes, a gente não tem noção, a gente esquece que eu só fui estudar porque o meu pai não pôde estudar. E meu pai só pôde entrar no Banco do Brasil porque o pai dele trabalhou, né, como operário em São Paulo. Então, ninguém chega em algum lugar simplesmente sem o esforço de alguém, né? Se a gente teve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, teve gente que morreu para a gente poder estar em paz aqui, gente. Então, a gente sempre esquece disso. A gente não aprecia, né, muitas vezes o sacrifício dos outros. Então, a humildade, ela realmente é uma coisa importante. A segunda coisa é que a humildade, ela abre caminho. É interessante que a palavra humildade, ela tem a mesma raiz da palavra humus, que é terra, né? Então, a humildade é o começo, né? Eu faz mais ou menos quase 30 anos que eu estou estudando uma coisa, justamente fiquei estudando. E na época, quando eu queria fazer a pesquisa, eu queria chegar no onde que eu estou hoje. Eu cheguei lá para o professor e falei, eu quero fazer uma análise geral de tudo que dá para fazer aqui, um edifício bem alto, pré-moldado, como é que funciona, e como é que funcionam as ligações, eu quero aprender modelagem numérica, um monte de coisa. Lá ele falou, não, você tem que estudar uma coisinha, ligação, bem pequena. Eu falei, não, mas é muito pouco, eu quero estudar tudo. Não, você vai começar com uma coisa, né? Então, o problema da humildade, não, mas eu quero estudar tudo. Eu falei, não, estuda só isso daqui. Eu fiquei lá 15 anos estudando só aquele negócio que ele falou, né? Então, a gente quer, sei lá, sabe, quero jogar bola, eu já quero ser o titular. Me tem uma camisa 10 para mim aí? Não, espera aí, você tem que ir lá treinar, cara. Acordar cedo, vai correr, né? Aí tem outro filme que você já deve ter visto, o Karate Kid, não é isso? Isso vocês conhecem, tá vendo? A galera aqui conhece isso. Eu quero sair lutando. Não, você tem que ir lá treinar, né? Lavar carro, não era isso? No nosso tempo, agora tem um Karate Kid novo aqui. No nosso tempo, lixar o chão, né? Não é isso que a gente quer fazer. Tem alguma coisa para fazer? Ninguém quer começar desse jeito, não é isso? No passado, né, quando a gente mexia na igreja, servia som, essas coisas, né, todo mundo já queria começar lá por cima, né? Ninguém quer enrolar cabo. Ninguém quer... Tudo bem, aqui não precisa enrolar.
Mas essa é uma verdade, gente, né? A humildade, ela abre o caminho. Deus decidiu vir aqui pelo início, né? Da mesma maneira que Deus tinha criado o homem do humus da terra, o caminho que Deus tinha para Jesus, né? Formou, moldou do pó. Ele se fez pó mesmo. Foi dessa maneira, de uma maneira modesta, pequena, manso, como diz ali em Isaías 53. Deus poderia ter mandado um exército de anjos, né? Feito tanta coisa, mas não foi assim. Veio sem exército, começou, aliás, nem como um homem, né? Mas começou como um bebê, indefeso, né? Alguém que hoje não tem, né? É diferente, não sei como que era no tempo, mas quando você é bebê, alguém tem que trocar a sua fralda, né? Tem que te dar banho, tem que te dar comida, nem isso você consegue fazer. Você não faz nada. Então, imagina só que não só isso, Deus se fez um ser humano, mas um ser humano, um bebê, indefeso, né? Ele aprendeu as coisas, né? A profissão com o pai dele, virou um carpinteiro, né? Ele foi um adolescente que foi lá aprendendo, foi também discutir, aprendeu a Bíblia lá, né? A palavra de Deus, foi discutir. Então, tudo isso que Jesus fez é mais ou menos assim. O filho do dono da empresa poderia ter sido o CEO da empresa, né? É muito fácil. Chega lá e fala, eu quero uma vaga para mim. Qual? Eu sou filho do dono, eu quero o CEO. Ele começou como office boy na empresa, como porteiro, né? Então foi assim que Deus entrou na história. Então a primeira coisa que a humildade é uma coisa importante, porque ele revela o caráter. Ele não faz. Quando você se esvazia, né? Você deixa então ser quem Deus quer que você seja. Você não coloca máscaras. E a segunda coisa é que a humildade, ela abre o caminho. Então Deus queria comunicar alguma coisa muito clara e importante para a raça humana, né? Quando Paulo fala, né? Tendes em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. Porque isso é importante. E a última coisa que fala aqui que a humildade transforma. Por quê? Porque quando tem de fato humildade na nossa vida, então começa a haver alguma coisa lá dentro do nosso interior, né? A Bíblia fala que se o grão de trigo, ele caindo, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, o que acontece? Ele produz fruto. Então a humildade, quando você de fato, né, não quer vestir essa máscara, quando você não quer criar uma outra imagem, porque o problema é que Jesus veio fazer a função que o homem não tinha feito, que é refletir a imagem de Deus. E tudo que o homem precisava fazer para refletir a imagem de Deus é não colocar uma outra máscara, é não querer ser uma outra pessoa, né? E para isso nós temos que ter humildade. A Bíblia fala, né, em Provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece ao Senhor, né, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, a humildade, ela é o início do caminho. A humildade é, de fato, uma pré-condição para que Deus possa operar nas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente não tem essa noção, a gente não age dessa maneira. Então, a humildade, de fato, ela transforma. E não importa o modo que essa humildade chega a nós, ela sempre transforma, né, a forma com que a gente vê o mundo. Então, muitas vezes a humildade, ela vem de uma maneira, uma doença, né? Alguma coisa que você fica incapaz de fazer, que você não consegue fazer. Muitas vezes, se uma pessoa tem muitos talentos, eu já vi isso, Deus de alguma maneira não dá muito tempo para aquela pessoa, porque ela vai ter que pedir ajuda para alguém, senão ela quer fazer tudo sozinha. Então a humildade muitas vezes pode ser uma limitação de alguma maneira, que Deus, pela sua graça, permite que a gente passe, né? Para que a gente consiga então abrir nossa forma de ver. E ver que podemos ter colaboração de outras pessoas, que a providência de Deus pode vir de outros lugares, né? Muitas vezes Deus pode te fazer pobre para você saber que você precisa de ajuda, né? E Deus pode, na verdade, fazer o contrário, né? Mas para você poder ajudar alguém. Mas a humildade é uma compreensão correta sobre nós mesmos, né? Sem mais
Nem mais, nem menos. Porque quando a gente tem humildade, gente, a gente encontra o lugar de descanso em Deus. A nossa maior busca que nós temos nessa vida aqui é essa busca por identidade, dignidade e propósito. E o problema nosso de identidade, a gente sempre quer se apegar a alguma coisa para dizer quem eu sou. Ou as coisas que eu tenho, ou as coisas que eu faço, ou, no português, achievements, o que é isso? As conquistas que você teve, né? E conquista é uma coisa tão triste, não sei se vocês já viram, né? Quantas vezes o Brasil foi campeão mesmo? 5. Isso vale de alguma coisa hoje? Exatamente no último campeonato? A conquista é uma coisa que ela não é eterna, né? Nossa realidade aqui. Ninguém consegue ficar na crista da onda para sempre. Até o Cristiano Ronaldo não ficou mais o melhor do mundo, né? E ele não foi nem lá para prestigiar o prêmio do francês, que eu não lembro o nome dele. Por quê? Porque ele ficou triste que ele não é o primeiro, né? Ele não tem, ele perdeu. O que acontece? É uma crise de identidade que a gente tem. Eu já não sou o número 1 do mundo. Então dá a impressão que eu não sou mais nada. Então, a humildade, ela é realmente alguma coisa que não vai nem além, nem a quem. Mas a gente encontra o lugar de descanso, né? A gente tem condição, então, de aceitar o outro, porque a gente sabe que a gente foi aceito por Deus. A gente tem condição de amar, de aceitar, porque a gente sabe que foi amado. A humildade consegue nos fazer conscientes das nossas fragilidades, né? Mas também das capacidades que Deus nos deu. Coisas que Deus deu que a gente pode abençoar os outros, os talentos. Através da humildade, né? A gente tem condição, né? Da mesma maneira que a gente aprendeu, de poder ensinar também, de uma maneira tranquila. Então, nessa introdução que a gente está falando, Deus escolheu de uma maneira soberana que o Filho dele, o Rei do Universo, se fizesse homem, de uma maneira humilde, né? Humilde entre os homens. E a reflexão que eu queria que a gente fizesse hoje é: Jesus chegou e falou assim para os seus discípulos: se alguém quiser ser meu discípulo, faça o quê? A sua cruz, negue-se a si mesmo, né? E siga-me. Cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem um autor que diz o seguinte, que a humildade é o único terreno fértil para a graça criar raiz. A falta de humildade é a razão para todo defeito e fracasso. A humildade é quando a gente reconhece quem nós somos, quem Deus é. E isso não é necessariamente alguma coisa que nos oprime, mas alguma coisa que nos liberta. Amém? Feche os seus olhos. Pai, que o Senhor possa estar sondando a cada coração aqui essa noite. E só o Senhor conhece os nossos corações. A gente fala de humildade de uma maneira que todos concordam, Senhor. Até quem não é cristão, que humildade é uma coisa boa. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, Senhor, de ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo para nós que estamos em Cristo, Senhor, que já experimentamos tivemos essa graça de Deus, nós já pudemos ter uma nova motivação, experimentamos a comunhão do Espírito, experimentamos a afeição de Deus, a compaixão de Deus. Mesmo para nós, quantas vezes nós queremos nos apegar a outras coisas, queremos nos apegar a ministérios, queremos nos apegar talvez em conquistas, naquilo que nós temos, naquilo que os outros olham para nós, e muitas vezes a gente veste máscaras, muitas vezes a gente coloca, Senhor, coisas, Senhor, que não é verdadeiro, e a gente fica num terreno perigoso, Senhor, porque o Senhor não pode operar. O Senhor opera como quando o Senhor formou o homem, o Senhor formou ele do pó, desse humus, e o Senhor quer que a gente tenha o mesmo sentimento, que a gente seja como pó nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos moldar na mesma imagem do Filho, e que a gente possa fazer como igreja, sendo parte desse povo que foi chamado para ser
nação sacerdotal, reino, nação real, né, de reis e sacerdotes. E nós só podemos, Senhor, refletir o teu domínio e reconciliar as pessoas com Deus. Ser agente de reconciliação. Ser ministro da reconciliação, porque a reconciliação acontece na fé no Senhor Jesus, nas coisas que, os benefícios que o Senhor conquistou por nós na cruz, Senhor. Mas nós somos chamados para ser colaboradores, para te servir e ser discípulos de Jesus, Senhor. E nós te pedimos agora, Senhor, que se nós estamos nos apegando a alguma coisa que não é verdadeiro, que é engano, alguma coisa que está longe da tua imagem em nós, está longe da verdadeira identidade que nós temos em ti, Senhor. Pai, que haja arrependimento, que haja o convencimento do teu Espírito, Pai, sobre cada um aqui, para que a gente possa ter o mesmo sentimento e a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que a gente possa se esvaziar, ser obediente, para que o Senhor possa nos encher pela tua graça. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, confiamos que a tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz, e esse conselho, essa exortação que Paulo fez ali para aqueles irmãos, Senhor, foi inspirado pelo Senhor. É a tua palavra. E nós precisamos disso para as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Senhor, enganando nós mesmos, de um jeito ou de outro. Mas nós queremos ter a visão correta de quem tu és. E que, por estarmos em Cristo, nós somos teus filhos. Nós somos chamados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém?